sem causa aparente, a pessoa não consegue descobrir muitas vezes o porquê. Não é que não exista o porquê, às vezes até consegue encontrar algum tipo de questão autoimune, inflamatória, mas às vezes não encontra nada e aí a gente começa a desconfiar de ser um fator emocional. Então muitas coisas podem ser pela uma influência emocional. Doenças gastrointestinais como um todo, como a síndrome do intestino irritável, pode ser muito influenciado. Gastrite nervosa, a Gastrite pessoa fala nervosa, tanto, né? Cirrose. Aham. Entendi. Pois é, já afeta muito todos esses sistemas. Isso, a gastrite nervosa, ela é, nossa senhora, todo Sim. adolescente já teve uma gastrite nervosa por causa né, de uma A desilusão. gastrite em si já é prejudicial. Se ela estiver nervosa, então. E aí já ela era. fica, Aí, ela fica gastrite é brava. bem Aí lascou. nervosa. Ficar brava com você, acabou. Já era. Muitos quadros. Fala pra gente aqui, então, existem precauções ou contraindicações para alguém considerar antes de experimentar a hipnose? Eu falo que o único perigo da hipnose é o hipnotista. Ou seja, é com quem você vai fazer essa hipnose. Eu falo assim, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ir num bom profissional. Ou num médico que não é sem noção, antiético, ele também, você tá correndo um risco ali. Então, se eu for num terapeuta, como eu falei, eu já cheguei a atender pessoas que falaram assim, Lucas, eu tô aqui pra você desfazer o que o psicólogo fez comigo. Ou seja, tem pessoas realmente que têm efeitos maléficos com qualquer abordagem. Por quê? Geralmente por conta ou de imperícia do profissional, né, de conduta antiética. Existe ali um pequeno risco com qualquer questão que pode ser de adaptação, mas geralmente tem a ver com o profissional. Então, a hipnose em si, ela não tem nenhum perigo. Não existem evidências. É literalmente sem contraindicações. Sim, exatamente. Não existem evidências que mostrem malefícios do uso da hipnose. Agora, existem malefícios de você ser consultado por um terapeuta ruim. Então, isso com certeza. Então, a grande questão é essa: com quem que você vai passar pelo processo? Fala. E a hipnoterapia ela pode ser usada para lidar com vícios ou comportamentos indesejados, assim? Sim. Eu tenho até uma formação específica para poder tratar isso. A gente trabalha com um protocolo que tem funcionado assim, em mais de 90% dos casos para dependência química, compulsão alimentar. A gente trabalha muito com análise do comportamento. Compulsão alimentar aí, até Aí. parece. Comendo Samuel Lanches desse jeito aí, você tem que falar que A é culpa é do gostoso, Samuel que Lanches, velho. É muito Samuel bom. Lanches. Não é compulsão alimentar, não, é que o Samuel Lanches, Gente né? do céu. Não, que você comer um desse aqui, você já fica satisfeito, você não precisa comer mais nada depois. Nossa. Mas deixa eu guardar o meu aqui só por garantia, que esses dois aqui. Mentira, eu vou deixar aqui pra todo mundo ver. Sabor, então acaba ficando muito Molinho. frio. Às vezes pode virar o frete pra casa. Execute Order 66. Eu não sei se tá na pauta, mas eu queria entrar num assunto que eu acho que é muito interessante. Eu já vi algumas sessões eu esqueci o nome. A pessoa hipnotizava a paciente para poder ter lembranças de Regressão. de vidas passadas e tal. Isso é uma parte interessante. Eu acredito que o chat deve ficar curioso agora. Legal. Algum cliente já te procurou Eu nesse faço, sentido? eu faço regressão com quase todos os meus pacientes. Mas não é o que parece, tô olhando lá de fora. Primeiro que não é de vidas passadas. A regressão de vidas passadas é uma questão mais voltada para o espiritismo e tudo mais. Existem terapeutas muita gente que ensina hipnose, que ensina regressão de vidas passadas, mas eu não induzo isso propositalmente para ninguém. A ideia da regressão é uma ideia que veio desde a psicanálise e que hoje a gente consegue entender sob a luz de outras teorias. A ideia seria nada mais, nada menos do que ajudar a pessoa a resgatar lembranças que podem ter a ver com aquilo que ela sente hoje, no intuito de ressignificar aquilo. Então, por exemplo, hoje, eu tenho depressão. E aí eu tenho vários traumas de infância, adolescência. Eu consigo perceber esses sintomas surgindo a partir de um determinado momento da minha vida. Então a gente tem uma desconfiança de que essas vivências influenciaram naquilo. Até porque toda patologia, todo transtorno mental é uma somatória de um fator genético, mais convivências, com fatores ambientais. Se a pessoa não tiver passado por nada que gerasse aquilo não iria surgir. Então todo transtorno, toda distorção cognitiva, toda disfuncionalidade, ela foi surgindo a partir da história de vida da pessoa. Então se a gente puder
resgatar algumas dessas lembranças e ressignificá-las, a gente consegue fazer uma reestruturação cognitiva do paciente. Ou seja, o que é reestruturação cognitiva? A pessoa começar a pensar nas coisas de uma forma diferente, reinterpretar, ressignificar, conseguir dessensibilizar emoções que eram disfuncionais. Então isso que é regressão. De uma forma que a pessoa, que aquela lembrança já não cause um mal para ela. Não cause um mal. É ótimo, porque não é apagar aquelas lembranças, é a pessoa conseguir ter uma reação diferente, tanto ao lembrar daquilo, quanto ao passar por situações semelhantes. Olha que o nosso foco na terapia é o agora, é o hoje. Às vezes a gente resgata o passado no intuito de mudar o agora. Mudar a forma com que a pessoa vai lidar com as situações hoje. Já aconteceu de espontaneamente a pessoa voltar para uma vida passada durante um processo desse. Tô lá No seu no consultório. meu consultório. Várias vezes já. Isso quase sempre acontece com quem acredita em vidas passadas. Ou seja, eu estou ali ressignificando, fazendo um processo de regressão. Falo, olha, você vai lembrar a primeira memória que vier na sua cabeça relacionada a isso. Aí a gente começa a fazer algumas perguntas. É um local aberto ou fechado? Sozinho ou com alguém? Daqui a pouco a pessoa começa a falar assim. Ah, eu tô num lugar aberto. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 40, sendo que a pessoa tem 20. Opa, peraí. Se a pessoa tá falando que tem algo errado. Falei, mas onde você tá? Ah, tô no Coliseu. Puta merda, hein? E quem tá com você? Tá? O outro gladiador. Eu tô numa batalha de gladiador. Aí você já fala, não, essa pessoa tá resgatando a vida passada aqui. E aí, quando é assim, espontaneamente, a gente ressignifica da melhor forma. Ah, Lucas, é uma vida passada mesmo? Não sei. Quem vai dizer que é ou que não é? Pode ser que a pessoa criou aquilo na cabeça dela inconscientemente, ou pode ser que seja uma vida passada. Não me importa. O que eu vou é ressignificar o que a pessoa me resgatou ali na hora. Interessante, hein? Doido. Ó, que legal. É. Mas, e é bem comum acontecer esse tipo de coisa? Bem comum Consultório? não. Ah, são raros assim, considerando que eu atendo uma média de uns 150 novos pacientes por ano. Então já atendi muito paciente. Então com isso já aconteceu uma boa quantidade de vezes, mas proporcionalmente é raro isso acontecer. Como eu falei, quase sempre acontece com quem acredita, né? Se a pessoa não tem uma crença em vidas passadas, dificilmente ela vai voltar para uma vida passada no processo. É um bloqueio, né? A gente pode pensar em várias questões. Se você é uma pessoa cética, fala, não, eu não acredito em vidas passadas, você vai levar em consideração que não. Só vai voltar para a vida passada, então, quem criou uma expectativa de que teve uma vida passada. Se você acredita em vidas E de que passadas... o problema tá numa vida passada, né? Sim, exatamente. Agora, se você acredita em vidas passadas, pode pensar que não. A pessoa que não acredita, ela se bloqueia, tá? É tudo a crença de cada um. Não tem resposta científica Mas tá muito pra dentro isso. daquilo que você falou, que você não consegue fazer a pessoa fazer algo que não tá nos princípios dela. Exatamente Então, isso. se não tá no princípio dela de acreditar que existe uma vida passada, não tem como ela ir Não tem buscar uma como. lembrança de Exato. algo que ela não acredita, né? Exatamente isso. É bem nesse caminho. Aham. Assim, a gente sempre tem várias etapas disso, né? Porque eu falo que hoje, como a gente tem muita expectativa errada sobre hipnose e sobre terapia, acaba sendo um dos pontos mais importantes da terapia alinhar a expectativa. Se a gente não alinha a expectativa, o resultado não acontece. Então a gente começa desde o momento que a pessoa entra no meu site, tem todas as explicações do processo. Quando a pessoa me chama no WhatsApp, eu já faço uma explicação sobre o processo. Quando a pessoa marca a sessão, eu mando um vídeo explicando sobre o processo. Então a pessoa já chega no consultório com uma expectativa Familiarizada, né? já familiarizada. Chego lá, eu explico, antes mesmo da gente fechar uma terapia, eu explico tudo, além da expectativa. Entendeu como é que é? A gente faz uma primeira sessão demonstrativa. Então a gente se esforça ao máximo para a pessoa conseguir entender o processo. E no final dos contos, mesmo a gente fazendo todo esse esforço, a gente perceber que a pessoa não alinhou a expectativa, ou que a pessoa está buscando uma coisa de que não existe, aí eu vou demitir o paciente naquele momento. Falo, isso aqui não é para você. É. Interessante. Exatamente. Acontece muito de... Não muito, né? Porque como a gente já faz esse filtro desde o início, quase sempre a pessoa já vem ciente do que ela tá vindo fazer. Aham. Mas vez ou outra já aconteceu. Eu mesmo explicando tudo, a pessoa vinha com uma visão muito errada e falou, olha, infelizmente não é pra você. Aí às vezes eu indico pra uma terapia convencional, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente não inicia a terapia com quem tá com expectativa desalinhada. Eu no tô processo. pensando aqui até em marcar uma hora, sabe? Pra Aham. ver se a gente faz uma regressão da vida passada. Eu tô na curiosidade de
Uma vida anterior era tão bonito quanto agora, tá? Isso até um pouco mais, né? Será que isso é possível? Acho que eu vou marcar uma hora lá. É verdade. Tá vendo? Às vezes eu poderia ter sido um bobo da corte, né? Um cara famoso, né? Ô, mano, bonito, eu não sei não, mas autoestima, humildade, A humildade meu amigo, sempre. insuperável. A Posso humildade dizer? sempre. Que quando a gente vai resgata uma vida passada no processo, quase sempre a gente acaba indo pro momento que a pessoa morre. Ave Maria. É, Tô quieto. É igual o cara lá no Coliseu, né? exatamente, Saiu exatamente. de lado. Você tá doido, né? É. Não, se eu Tenso. tivesse no Coliseu, eu ia ser um daqueles leão lá, que eu sou mais pra um gatinho, né? Então, Você não para, né, velho? Você não para. Não para. Continuando no nosso chat. A fonte eterna, né? Hilário. Vamos continuar até ele. O Elton Soares, novamente, desculpa o erro de digitação, mas a prática de hipnose em outro país já existe em lei de regulamentação, ou seja, já é de uso devido para uma efetiva investigação policial. Realidade condiz com a verificação prévia do fato. Tem países que já usou esse método para tratar o problema de ansiedade também. Vale salientar. trata isso também lá, não? Gay, velho. Isso aí é. Cara, Vale UTI. salientar. Vale salientar que no Brasil tudo depende de leis que atrasa o efeito do direito ao tratamento de comportamento diferenciado, ou seja, tem que integrar com a psicologia ocupacional, o que se torna interessante. O que você tem a dizer com esse projeto possa ter uma relatividade? Sempre é importante trabalhar de forma multidisciplinar, né? Então, integrar é sempre interessante. Como eu falei desde o início, a hipnose ela não vem nunca como uma abordagem isolada. É isso que a pessoa fazia lá atrás. Tem muita gente que se forma em psicologia, mas fala assim, a hipnose não presta, porque Freud largou a hipnose. Existe essa história que Freud usava a hipnose, né? Porque não sabe, antes de Freud formar a psicanálise, ele era um hipnólogo, ele era um hipnotista. Ele largou a hipnose em determinado momento. E a pessoa fala assim, ah, não, a hipnose não presta, porque o Freud largou. Só que na época de Freud, a hipnose era isso aí. Era, 3, 2, 1, durma e bem acabou. dormido, bem dormido. Bem dormido. Eu fico Exatamente. imaginando. Eu fico imaginando quando alguém fala isso, você deve falar assim, ah, não Freud, mano, sai daqui. É, não... Ela tá no Exatamente. pique, velho. Ele é uma criatividade. É, Foi hipnotizado. velho. eu cheguei a Notizei. Olha aqui, ó, só vai fazer piada de 5 em 5 minutos. É, só os piores. Temos Unidade. treta no chat. Temos uma enquete. Hipnotizar o Arthur, sim ou não? Sim, já votei. Continuando aqui no chat. Pronto. Virei a cobaia. Deixa eu Igual a voto. cobaia. Sem querer, entrei no laboratório, achei que era Felipe estudo. Montes mandou a pergunta. É possível usar a hipnose para aumentar a disposição e a produção na rotina diária? Sim, é possível em diferentes caminhos, vamos dizer assim. Disposição e tudo mais, então a gente precisa investigar. Eu sempre falo que na terapia a gente precisa entender as causas, a estrutura que está por trás do problema da pessoa. Por que ela está indisposta? Essa é a questão primeiro. Porque eu falo que o ser humano é um ser biopsicossocial.